O presidente Lula começa o ano cercado de desafios. O governo precisa aprovar pautas econômicas e sociais já de olho nas eleições de 2026, mas tem uma base de apoio fragmentada no Congresso. No cenário internacional, as relações com Estados Unidos e Argentina devem tirar o sossego do presidente. Minério de ferro ali em Minas vira aço, chega no Nordeste 30% mais caro que o minério de ferro que vai para o Porto de Santos, vai para a China e volta. Como é que pode isso? ICMS, IPI, ele é eficiente, ele produz o aço bem. Agora, saiu da fábrica, ICMS, IPI e cabotagem. Acabou, destruiu a competitividade dele toda. Então o Brasil tem o recurso natural, mas não tem a indústria. O outro candidato óbvio, agronegócio. É patético você ter a soja e trazer o óleo de soja. Você bota do lado a fábrica de óleo de soja. Mas aí tem o ICMS, IPI, tem tudo em cima de novo. Porque o que desindustrializou o Brasil? Primeiro o IPI. Antes de você operar, vender, você já está pagando. Depois saiu dali ICMS, PIS, COFINS, encargo trabalhista. Os impostos estão destruindo o Brasil. Pai do Senhor, meus irmãos, quero trazer uma informação muito importante. Essa informação é bombástica. Não saia desse vídeo. Eu quero deixar o Gustavo Gaia, onde ele vai falar sobre alguns dados que o governo tenta esconder, que a grande mídia tenta esconder, mas aqui ele vai trazer dados. Eu quero deixar vocês com esse vídeo informado, porque o presidente ele está em total desespero. Ele e o seu governo. Eles tentam amenizar isso, colocando alguns vídeos de que houve o G20, que veio muitos presidentes para o país. Claro que isso é importante, investimento, tudo. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso que aconteceu do G20, com relação aos presidentes virem aqui, a crise está grande. Ele tenta esconder. Mas veja só o que eu vou te mostrar nesse vídeo aqui e você vai ficar por dentro de algumas coisas que está acontecendo. Eu quero deixar vocês bem informados e vamos assistir esse vídeo aqui do Gustavo Gaia, porque o Gustavo Gaia, ele sempre traz boas informações. Então, vamos lá. Se você ainda não está aqui no canal, inscrito, inscreva-se, deixa aquele like, curte, comente e compartilha, porque aqui é conteúdo bom, de qualidade e informativo. Nunca é tarde demais para aprender, e melhor ainda, quando se aprende ainda jovem. Qual é a faixa etária que mais apoia a esquerda? Qual é a faixa etária, inclusive, que o TSE fez uma campanha maciça no ano de 2022 pedindo para que eles tirassem seus títulos de eleitor para poderem votar no Lula? Uma clara campanha para um lado do espectro político. É de conhecimento comum que jovens tendem a ser mais esquerdistas justamente por estarem inseridos no mundo acadêmico, né? Nas escolas, nas universidades, onde são doutrinados, sofrem aquele espancamento ideológico e acabam acreditando que a esquerda veio para ajudar os mais pobres e acabar com a injustiça e trazer a democracia e todas aquelas balelas que eu, enquanto jovem, também acreditei. Levante a mão quem já foi vítima de doutrinação. Graças a Deus, curiosidade, hábito de leitura, ter filhos, trabalhar, nos liberta dessa ideologia. Mas essa faixa etária é ainda a que se concentra a maioria da militância fervorosa dos apoiadores do Lula, da esquerda, PT. PSOL, então, meu amigo, o PSOL só existe ali. Dificilmente você encontra uma pessoa que apoia o PSOL acima de 30 anos de idade. Pois bem, após 2 anos do governo Lula, foi feita uma pesquisa. Segura o riso, hein? Jovens estão insatisfeitos com a economia sob Lula 3 e desaprovação vai a 71%. Se tá no Datafolha 71%, com certeza a desaprovação entre os mais jovens é maior. Mas olha só, vamos ler essa matéria. Uma pesquisa do Datafolha mostra que 71% dos brasileiros entre 16 e 24 anos acreditam que a economia está no caminho errado sob Lula 3, enquanto apenas 23% dessa faixa etária consideram que segue na trajetória certa. 71% de uma faixa etária de 16 a 24 anos é muita gente. E eu vou te falar, a maioria votou no Lula. A maioria. A percepção negativa se mantém em todas as faixas etárias. Entre os que têm 25 a 34 anos, 68% desaprovam o rumo econômico e 27% avaliam positivamente. Dos 35 a 59 anos, eu me enquadro nesses, 64% consideram que a economia está no rumo errado, enquanto 33% acham que está no caminho certo. Já entre aqueles com mais de 60 anos, 55% têm uma visão negativa e 36% enxergam o cenário de forma positiva. Lembrando, pesquisa que mostra o número geral, 61% acredita que o Brasil está indo no caminho errado. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Mas aqui foi estratificado, né? Você pegou apenas diferentes faixas etárias. E aqui ganhou, para surpresa de todos, para minha surpresa, foi justamente os mais jovens. E eu vou te falar a minha percepção de por que os mais jovens estão percebendo isso. Vamos lá.
Os mais jovens, por ter uma renda menor, justamente por estarem no início da sua vida financeira, trabalhando no primeiro emprego, a maioria ali com salário mínimo, eles percebem com muito mais rapidez o impacto muito maior de qualquer oscilação da precificação dos bens e serviços. Então, um mais jovem, que tem aquele dinheirinho contadinho pro final de semana, pro churrasquinho, pra cervejinha e pra gasolina, pra ir e voltar da casa da namorada, já não consegue fazer mais isso. Então, ele já não consegue ter os poucos prazeres que ele gostaria de ter. Segundo, conseguir um emprego. Para os mais jovens, está sendo impossível conseguir emprego hoje em dia. Porque eles representam um risco para qualquer empresa, né? Você tem todas as leis trabalhistas, FGTS, seguro-desemprego, não sei o quê. Então é melhor pegar alguém com experiência, dificultando a vida dos mais jovens. E terceiro, a educação brasileira não prepara os mais jovens para o mercado de trabalho, então quando eles chegam lá... Se tem uma coisa que todo empresário que eu conheço fala, é que nunca existiu uma geração tão difícil de contratar quanto a geração Z, essa última geração agora, justamente dessa faixa etária. Não aceita responsabilidade, autoridade, não tem disciplina, não sabem fazer tarefas básicas muitas vezes, né? Inclusive saiu um relatório recente dizendo que pela primeira vez no Brasil nós temos uma geração com QI mais baixo que a geração anterior. Essa é uma grande verdade. A maioria desses jovens que estão na universidade, não todos, mas eles têm um jeito mais de esquerda. Não é à toa que a esquerda tem tomado conta das universidades e tem aquela ideologia toda, mas a grande maioria dos jovens são de esquerda. Isso aqui é a verdade. Eu acho que deve ser por isso que o investimento na educação não é lá essas coisas. Você vê aqui o Brasil, ele é péssimo e é um mau exemplo na questão de leitura. Nós ficamos no 21º lugar na questão de leitura no ranking mundial. Lamentável, né? O brasileiro lê apenas 2 livros por ano, enquanto o europeu lê 21. Interessante esse dado, né? É por isso que a mente de muitos de nós brasileiros é fechada e é ignorante com relação a muitos assuntos. Nós lê pouco. O que é a primeira vez que isso foi visto na história. Mas voltando ao assunto, que é muita coisa, né? Os mais jovens estão sendo doutrinados. Votaram no cara, porque o professorzinho doutrinador mandou. Agora está sofrendo as consequências disso. E vai sofrer mais ainda. Vai ser difícil de arrumar emprego. O dinheiro que ele ganha não vai dar para sobreviver, porque ele, normalmente, por estar no início da sua vida profissional, tem uma renda mais baixa. Fazer o quê? Falar, faz o L? Os jovens sabem de tudo. Esse é o problema, né? Eu já fui jovem. O jovem sabe de tudo. E eles são tão ideologizados que mesmo vendo sua vida sendo destruída, seu futuro sendo destruído, possibilidades, oportunidades se desmantelando, eles são tão doutrinados que boa parte deles vão votar de novo na esquerda, no PT. Que é a definição da loucura, né? Tentar a mesma solução várias vezes e sair um fracasso. Mas jovens, tamo junto, envelheçam, adquiram maturidade, experiência o mais rápido possível. Eu falo por experiência própria, eu já fui, na minha adolescência eu achei que o Lula era uma pessoa boa e que o Che Guevara era um herói. Só pra você ter uma ideia, como a gente é burro na adolescência. Mas cresçam, envelheçam, absorvam maturidade e saiam da esquerda. Pelo amor de Deus, é impressionante. Quando você sai da esquerda, é impressionante como sua vida prospera, como as coisas começam a acontecer. Agora veja esse outro vídeo aqui do Alexandre Pitoli, onde ele vai falar algumas coisas sobre o governo Lula ir na posse do Maduro ou ir na posse do Trump. Ele não vai em nenhuma das duas. Vê só isso aqui, já já nós voltamos e faz alguns comentários. O governo do presidente Lula decidiu que a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia de Oliveira, vai representar o país na posse de Nicolás Maduro. Como ela chama? Glivânia de Oliveira. É a embaixadora do Brasil na Venezuela. Na Venezuela, isso. O evento está marcado para o próximo dia 10. O ditador preside o país desde 2013, quando substituiu Hugo Chávez, que morreu no mesmo ano. Em julho de 2024, as eleições na Venezuela, como nós trouxemos aqui, resultaram na declaração de Maduro como vencedor. No entanto, a oposição alegou que Edmundo Gonzalez havia vencido e acusou o processo de fraude. O governo brasileiro se absteve de reconhecer os resultados, afirmando que as atas não foram apresentadas, o que gerou tensão diplomática entre Brasília e Caracas. O governo Maduro criticou Celso Amorim, que é o assessor especial da Presidência da República, acusando a diplomacia brasileira de favorecer interesses dos Estados Unidos. Ainda assim, a presença da embaixadora reflete a intenção do governo Lula de manter um diálogo aberto com o ditador da Venezuela. A tentativa do governo Lula de articular uma ação conjunta entre Brasil, Colômbia e México para evitar violência na Venezuela acabou fracassando. A nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, anunciou que seu governo também estará presente na posse, mas ainda não definiu se enviará uma missão oficial ou apenas o embaixador. Só mais uma informação aqui ainda a respeito da Venezuela. A ONU, a Organização das Nações Unidas, por meio de sua comissão de inquérito, alertou que vai monitorar o comportamento das autoridades durante os dias prévios à posse. O comunicado destaca que Maduro deve garantir o direito a manifestações pacíficas. Entre agosto e dezembro... Quem está dizendo isso? A ONU. Hipócrita, suja, nojenta essa ONU. Pois não, João? Entre agosto e dezembro de 2024, 56 opositores políticos, 10 jornalistas e um ativista de direitos humanos foram presos. Por que as críticas à ONU, Pitoli? Porque a ONU está dizendo para mim o seguinte: olha, ditador Nicolás Maduro, você roubou, fraudou as eleições, puniu manifestantes contrários ao teu governo, mas nós estamos aqui só de olho na sua posse. Posse do quê? Posse do quê se o cara perdeu?
Ele perdeu a eleição. Quando de uma retomada de uma relação comercial ou diminuição do aperto de uma sanção, de um embargo, os Estados Unidos falou assim, é tudo interesse, beleza? Não tem santo aqui. Não existe santo no negócio. Tudo interesse, mas vamos lá. Quando Biden olhou para o conflito no Oriente Médio, Irã me enchendo o saco, Israel na briga, vou ter que ajudar Israel. O cara faz essa análise. É claro, estou aqui tratando de uma maneira rasa, mas a análise acontece, certo? Certo. Aí ele olha e fala assim, onde é que tem petróleo que eu posso pegar aqui? Se eu precisar de petróleo, quem tem a maior reserva? Pô, Venezuela. Ô, Venezuela tá tão pertinho aqui. Opa, Venezuela. Mas lá tem um ditador. Tem uma eleição lá agora. O que eu posso fazer para tentar tirar esse ditador comunistinho, amigo do Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin, Lula? Como eu faço para tirar amigo do Miguel Dias-Canel, de Cuba, de Ortega, da Nicarágua? Como eu faço para tirar esse cara de lá? Pô, já sei. Eu afrouxo a sanção, estabeleço uma relação comercial para comprar petróleo, para ter petróleo garantido, e exijo uma eleição que não abra a possibilidade de fraude na Venezuela. Alô, algoritmo, na Venezuela. Beleza. Tá, mas como eu faço isso? Eu já sei. Eu vou pedir, Biden, né? Vou pedir pro cara meter um voto impresso e a contagem pública dos votos. E aí diminui-se, então, a possibilidade de fraude. Opa, ótimo. Ô, Maduro, é o seguinte, meto 6 bilhões de dólares aí, se não me engano esse é o número, 6 bilhões de dólares aí, só que você vai ter que meter urna com contagem, voto impresso e contagem pública para não haver possibilidade de fraude na sua eleição. Maduro, Venezuela, pode ser? Pode ser. Meteu 6 bi no negócio, Venezuela se preparou. Quando o Nicolás Maduro falou assim, como é que eu vou fazer para fraudar agora? Por quê? Porque o cara vai digitar lá, Edmundo Gonzalez, não sei qual era o número do Gonzalez. X. Opa, saiu Y. Tá errado aqui, doutor. Meu voto tá errado aqui, ó. Eu votei no X, entrou no Y. Votei no Edmundo Gonzalez. O algoritmo, eu tô falando da Venezuela, tá? O seu doutor, eu votei no Edmundo Gonzalez aqui, mas apareceu o Maduro, tá errado. Maduro olhou e falou, me dei... E se dei mal. Se dei mal, né? O que eu vou fazer, então? Maduro, é um garoto esperto. Ele pega e torna seus principais opositores todos inelegíveis. Ele fala, tiro a galera de circulação. Vou persigo, isso não está acordado com Biden, vou persigo a turma, torno todo mundo inelegível, 15 anos, 10 anos, 8 anos, 15 anos, o que tal, ninguém me enche o saco. Chego para a urna só eu. E acabou a história. É por isso que nós precisamos lutar aqui pelo voto impresso e a contagem pública dos votos, para que não haja dúvida, só isso. Só isso. Beleza? O que acontece? Maduro, óbvio, um ditador, desde 2010 no poder, vai querer largar esse filezão? Lembrando que hoje quem manda na Venezuela é o narcotráfico, Maduro só é um agente, facilitador da vida dessa turma, que comanda a Venezuela, ele é amparado por um parlamento, por uma Suprema Corte e por pelas Forças Armadas que dão sustentação a tudo isso, além das milícias, porque ele vira um grande entreposto no fornecimento e distribuição de drogas pelo mundo e na lavagem, no esquentar dinheiro para essa turma que vive disso. E o que faz Lula? Ao invés de rechaçar o que diz ser Maduro a sua vitória na eleição de 28 de julho próximo passado, Lula tem dificuldade de dizer que teve fraude, Lula teve dificuldade para dizer que o vencedor era Edmundo Gonzalez, porque é amigo da turma. Lula era muito mais amigo de Chaves, ok? Lula e Chaves, irmãos, separados na maternidade. Lula e Maduro, menos. É importante registrar. Mas ninguém solta a mão de ninguém. Vê só, ele não vai na posse do Maduro, para não se queimar, e ele tá certo em fazer isso, né? Porque depois de tudo que aconteceu, de fraude e tudo, é lamentável, né? Se ele fosse, ele já tá sujo. O Brasil já tá ruim do jeito que tá economicamente. Aí ele vai na posse de um homem desse, pronto. Aí é pra afundar o barco mesmo. E a pessoa que era pra ele ir na posse, que é o Donald Trump, não vai. Era justamente a posse que ele deveria desejar e estar lá. E infelizmente não vai. Ele devia não pensar em si, no seu ego. Ele não deveria pensar na sua ideologia. Ele deveria pensar no Brasil. Se ele pensasse no Brasil, tenho certeza que nós brasileiros ia ganhar muito com a ida dele, com uma boa relação com o Donald Trump. Mas não. Aí fica com essa ideologia besta. Quem se prejudica é ele? Claro que não. Quem se prejudica é os brasileiros. Somos todos nós, infelizmente.
Pois é, pessoal, o governo que está aí, ele tenta, de alguma forma, mostrar para o Brasil que está tudo bem. E é o papel dele, né? Como chefe da nação, ele tem que mostrar ao pessoal, pessoal, nós estamos bem, nós estamos economicamente bem, estamos crescendo, o desemprego está caindo, a inflação, tudo isso. Está tudo bem, ele deveria fazer isso. Mas o problema é que ele está numa crise tão grande que nem a Rede Globo consegue esconder. Ele passa a mensagem de que o Brasil está crescendo, como alguns aí estão dizendo, não, o Brasil está crescendo, a inflação está lá embaixo. Mas você que é um cidadão, você que compra, você que paga, você que tem um monte de obrigação, você sabe que as coisas não estão tão simples assim, não está tão fácil assim, né? Talvez a gente não sinta com tanto impacto, mas essas coisas só vêm não do dia para a noite, não. Eles vêm com 2, 3 anos é que a gente vem sentir o peso. Quando a gente vem comparar o tamanho do Brasil, a gente só vem sentir o peso da crise com 2, 3 anos. O Brasil não quebra assim de uma hora para outra. E o governo tenta esconder isso. Mas nem a grande mídia, que é parceira do governo Lula, que é a Rede Globo, nem eles conseguem esconder a crise, o dólar subindo. Eu fico perguntando, quando é que esse dólar vai descer de novo? Tá lá em 6 e alguma coisa. Quando é que esse dólar agora vai voltar para 5? Quando? Pelo menos para R$5. Quando é que esse dólar vai voltar? Eu acho muito difícil. Eu acho. Nada é impossível, mas eu acho difícil voltar para R$5. E o governo gastando do jeito que está gastando, é até mais difícil ainda, né? Mas tomara, nós acreditamos e temos esperança, somos brasileiros, tomara, temos que torcer para esse governo. Não é aqui, não, eu sou de direita, tomara que esse governo quebre a cara. Não, a gente tem que torcer para que o governo desempenhe e faça um bom trabalho. Mas, pelo jeito que estamos vendo, não é isso que está acontecendo, né? Mas vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer daqui para frente. Então eu queria trazer essas informações para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, curte, comente, se inscreva. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.